Então, a gente está gravando a partir de agora e eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Tem alguém ainda com o microfone ligado? Vou pedir o favorzão de desligar o microfoninho. É uns 15 mais. Puxa vida. Uma ótima tarde para você. Foi assim, cada um na sua casa. Antes da festa 50 do Parlamento, esse a música é o vizinho. Vocês estão vendo a minha tela? Se alguém puder... Isso, obrigada. Obrigada. Então, queridos, vamos começando. Eu vou contar para vocês a origem dessa combinação de florais que eu vou apresentar hoje, que a gente pode aqui chamá-la de uma fórmula. Ela não é uma fórmula dessas como é o Guardian, o Rescue, o Soul Support, que já vem pronta, né, misturada lá das origens para a gente. Então, é uma fórmula que eu criei num contexto, mas ela tem uma sinergia única e bem definida, e é por isso que eu acho que ela vai ser bem importante para a gente nesse contexto de crise, de pandemia, de coronavírus e com tudo que a gente está enfrentando como humanidade, né? Então, eu quero contar para vocês que é uma fórmula com florais de Bach e florais da Califórnia. Ela se chama Estrela da Esperança. Essa fórmula, ela surgiu a partir do meu trabalho no Projeto Renascer, que é uma instituição beneficente na cidade de Jacareí, no Vale do Paraíba. E desde o final de 2018, eu me propus a fazer um trabalho voluntário lá no Projeto Renascer, levando os florais. É uma casa que atende gestantes em situação de vulnerabilidade. Não sei se a Maria Tereza está com o microfone dela desligado ou não, mas seria bom desligar. E se mais alguém tiver com o microfone ligado, peço o favor de desligar. E essas moças em situação de vulnerabilidade social, ali do Projeto Renascer, elas frequentam a casa elas podem frequentar durante um ano. Então, elas acabam tendo os bebês e continuando a vir participar das reuniões, das aulas. Elas têm formação em diversas áreas. Elas aprendem coisas bastante simples. Elas aprendem a arte da culinária, elas aprendem... acho que alguma coisa de costura, elas têm aulas sobre como ser manicure, tem vários cursos profissionalizantes, aulas sobre computação, e elas também têm uma casa mantida por uma instituição espírita, por um centro espírita, então elas também têm as aulas sobre espiritualidade e sobre como cuidar do seu corpo, sobre as mudanças do seu corpo de grávidas, né? E depois dos cuidados com os bebês, enfim. Elas recebem enxoval para o bebezinho e para elas mesmas para o período da maternidade. Elas recebem, ali tem muita doação de roupa, então sempre elas estão podendo levar roupas para elas, para as crianças, para a família. E elas recebem também cestas de alimentos mensais, uma cesta grande, cestas menores semanais, recebem leite para os seus filhos mais velhos, né? As crianças maiores vão com elas para o Projeto Renascer e tem lá uma pequena creche. Os bebês, quando nascem e elas continuam frequentando a casa, também vêm e tem um berçário bonito, bem montado, tem um jardim no meio, olhem só. Então, aí eu faço um trabalho voluntário lá, onde eu levo florais das gestantes. A proposta é também atender as crianças, os bebês e os voluntários da casa. E sempre tem alguém que me pede se eu posso também fazer um floral. Uma das moças, né, pede, pode fazer um também para minha mãe, ou para o meu irmão, ou para o meu marido, quando tem marido, né? Que a situação ali é bem, bem difícil, de muita vulnerabilidade social mesmo.
Mas aí chegam essas riquezas. E ao longo do meu trabalho com elas, eu pude perceber que havia um ponto em comum entre todas as pessoas ali, e até mesmo de alguns dos voluntários, aliás, de vários dos voluntários. A casa havia passado por uma grande crise financeira, estava tentando ali se reerguer quando eu comecei a fazer os atendimentos, e eles tinham perdido incentivos financeiros do governo, da cidade também, e eles estavam realmente passando por uma grande crise. E aí eu percebi que existia um ponto em comum ali, que era uma grande falta de esperança. E foi isso que então me inspirou, né, a preparar, a criar uma combinação de florais que pudesse trazer mais esperança para aquelas pessoas, né? E ainda pensando que aquelas gestantes estão justamente esperando os seus bebês, não é? Era ali uma sincronicidade, vamos dizer assim, né? E à medida que eu fui criando, compondo essa fórmula, que eu depois chamei de estrela de esperança, eu senti o impulso de colocá-la numa forma. E agora há pouco, conversando com a Thaís, com a minha irmã, que também é terapeuta floral, ela ainda me falou uma coisa. Ela disse que, aliás, a Thaís faz aniversário hoje, então quem conhece a Thaís pode ir lá no Facebook dar um parabéns para ela. Ela estava me falando o quanto ela tem notado nos atendimentos nessa fase de grande crise, né? Quanto as flores e a forma das flores ajuda as pessoas a se organizarem, né? Olha que coisa interessante que ela me disse. E aí ela me disse, falou: Cíntia, e quando você colocou essa combinação de florais dentro de uma forma, e eu ainda disse para ela, em uma forma arquetípica, a estrela de 5 pontas, que vocês vão ver daqui a pouco, você oferece ainda mais um elemento organizador, além da forma individual de cada flor. Assim nasceu a estrela da esperança. É essa fórmula, a combinação de florais que a gente vai explorar hoje e que eu vou contar para vocês. A gente vai usar na meditação aqui daqui a pouco. E aí eu fui pesquisar sobre a palavra esperança, né? Recentemente eu ouvi dizer que ela tem a mesma raiz da palavra inspiração, mas eu, na minha pesquisa, não encontrei nada disso. Mas sobre esperança, né? Uma palavra que tem a sua origem no latim e significa confiança em algo positivo, expectativa de êxito, bonança, expectativa de bonança e de felicidade futura. E apenas por curiosidade eu trago para vocês a informação, à medida que eu fui fazendo essa pesquisa, de que tem a palavra esperança tem a mesma etimologia da palavra espere. Então o prospere, que virou prosperar ou prospere em português, tem a mesma origem, a mesma raiz da palavra esperança. Então, prosperar, que significa evoluir conforme o esperado ou tornar-se próspero. Só para trazer mais um dado aqui. Então, aí a Thaís, a mesma Thaís, a minha irmã, terapeuta floral Thaís Acioli, foi quem me chamou a atenção para que essa fórmula da esperança, essa estrela da esperança, poderia muito bem ser aproveitada nesse período de pandemia, trazendo benefícios para as pessoas. Então, ajudando a dissolver a ansiedade e ajudando a trazer um movimento de um otimismo responsável, né, para espalhar a semente da esperança. Me parece que isso é muito importante para esses dias, permitindo que, então, desça e ancore aqui na vida da Terra a estrela da esperança. Então eu vou falar das essências para vocês, de cada uma delas rapidamente, antes da gente fazer a meditação, e eu já vou trazer o foco para as questões não lá dos atendimentos do Projeto Renascer,
mas para esse momento, para as necessidades atuais da humanidade, fazendo uma leitura diferente da mesma forma. Então vamos falar primeiro da Red Clover. Está todo mundo enxergando bem a minha tela? Então aqui a Red Clover, vocês viram onde ela está na estrela? Ela está em volta, né? Ela é esse anel, a Red Clover pertence a esse anel que envolve a estrela. Então a manutenção da nossa individualidade, principalmente em tempos de uma comoção generalizada, né? Então ela nos protege de nós sermos contaminados ou até paralisados por essas correntes de medo. A Patrícia Kaminski, no texto do seu livro, O Repertório das Essências Florais, quando ela fala sobre esse floral, ela fala do seu uso, vou até ler aqui, principalmente em tempos em que coletivamente a energia emocional está carregada de negatividade. E a Patrícia Kaminski cita os seguintes exemplos, como em crises econômicas, ou quando as emoções do povo estão inflamadas pela demagogia política, ou no pânico generalizado na ocorrência de desastres naturais, por exemplo. E nós aqui podemos acrescentar em caso de pandemia de coronavírus, não é isso? E aí vamos falar então da Angélica, uma flor já tão conhecida e utilizada por todos nós, terapeutas florais, para quando a gente se sente como que abandonados à própria sorte aqui na Terra. Não é isso? Então, ela traz a consciência de que há uma sabedoria superior dos planos espirituais mais elevados por trás de cada situação, né? Coordenando, orquestrando cada uma das situações que a gente vivencia. E ela nos reconecta principalmente ao reino angélico. E ela traz essa fé e a abertura para a gente receber as bênçãos que irradiam para nós a partir desse plano tão elevado. E hoje que chegam para toda a humanidade. E quando a gente tem mais dor, mais bênção chega. Só é preciso a gente se abrir para receber. A Angélica ajuda a gente a se abrir para receber. A Sweet Chestnut dos florais de Bach, angústia e desespero são os temas básicos desse floral. Mas é um floral que, quando ele aparece na fórmula de um paciente, isso é um prenúncio de uma grande transformação espiritual. Ou, pelo menos, a possibilidade de uma grande transformação espiritual. Então, ela é muito necessária quando há um sofrimento intenso. Ou, por exemplo, o que a gente está vivenciando tanto agora, o risco iminente de morte. O que é isso? Ou de alguma pessoa querida, algum familiar querido. Eu vou pedir, já sei. Por gente, Entendi. Precisa de acortar o seu microfone, por favor. Verdade. Tem alguém que está conversando, acho que no telefone, enquanto está ouvindo a gente. Bom, mas no caso da Sweet Chestnut, a alma precisa, então, se entregar e se abrir para esse novo momento na sua evolução. E aí vamos, então, para a próxima. A linda Mariposa Lily. E aqui a gente vai reconstelar o arquétipo da nossa mãe na Terra. Então, aqui nós falamos de nutrição emocional, de amor, da consciência do apoio incondicional como um direito de nascença nosso. A Mariposa Lily é um floral que sossega os nossos medos mais básicos. E a consciência, ela traz a consciência de que você merece a vida e de que você
merece receber todos os cuidados para ficar bem. E é também um floral importante para ajudar a desenvolver a misericórdia. E a Star of Bethlehem, linda estrelinha, reconstelando agora o arquétipo e a nossa conexão com a nossa mãe do céu. Então esse é um floral usado para o choque, para o trauma, e ajuda a gente a perceber a divindade dentro da gente. Então a gente pode se reconhecer como ser divino. Vamos para o próximo aqui. Vamos falar da Buttercup. Essas luzes amarelinhas. Então aqui nós estamos falando de insegurança e de baixa autoestima. Então esse período de isolamento social, ele nos chama para dentro, para nós mantermos contato com o nosso interior, e é uma grande oportunidade de nós reconhecermos a nossa própria luz, ou a nossa luz própria, vamos dizer assim. Então, nesse momento, talvez você não esteja lá fora brilhando no mundo, mas é muito importante perceber que mesmo na simplicidade, você continua a ser luz. Então, eu sugiro que a gente mantenha desperta essa consciência da nossa bela luz. Isso te protege, te mantém também pronto ou pronta e confiante para quando você for chamado a compartilhar dessa luz. E a Sunflower, tão conhecida, tão utilizada, já vem trazendo seus benefícios como essência floral há tanto tempo. Então aqui a gente fala do equilíbrio entre a arrogância e a autoanulação, usando o termo da Patrícia Kaminski. Então, desse equilíbrio é que nasce a verdadeira compaixão humana, do equilíbrio entre a arrogância e a autoanulação. E essa compaixão humana que irradia da alma e faz com que você se torne capaz de abençoar e de curar a si mesmo, as outras pessoas, até mesmo a Terra. Vamos ver quem mais, numa outra ponta da estrela. Gorse, os florais de Bach. E aqui o equilíbrio entre a luz e a sombra. Então, desse equilíbrio entre a luz e a sombra nascem um otimismo vibrante e a própria esperança. Com a Gorse, a gente aprende a usar a luz dourada do nosso coração como um feixe, como se fosse um feixe de laser ou uma espada dourada de luz do coração. Então, nos descobrindo com a Gorse capazes e bem instrumentados de superar esses tempos sombrios de tantos desafios. E essa bela e delicada California Valerian, do kit mais novo dos florais da Califórnia. Então essa vai lidar com a ansiedade que advém desse temor por aquilo que o futuro te reserva. Como se você não tivesse os instrumentos para lidar com aquilo que o futuro te reserva. Então isso gera nervosismo, gera insônia, por exemplo. E a California Valerian, ela traz essa confiança que advém de nós termos acesso às habilidades e sabedorias da alma. E ela possibilita a aceitação, então, da experiência que a vida trouxe inteiramente. A mensagem que a California Valerian me trouxe hoje cedinho, quando eu estava finalizando as minhas anotações para compartilhar com vocês. Ela me trouxe uma mensagem para eu oferecer a vocês. Pode relaxar, pode descansar, se entregar ao sono profundo
e revitalizante, porque tudo está indo muito bem. Bom demais. Uhum. E aqui nós vemos a Houndstang, dos florais da Califórnia. Essas notícias que a mídia e as mensagens do nosso WhatsApp e os jornais na TV nos trazem, né, de números de casos, de números de mortes, da falta de leitos nos hospitais, as autoridades, os médicos trazendo as informações todas. Isso, às vezes, a gente fica perdido nesse mar de informações e isso nos impede de ter simplesmente uma visão mais holística e até mais espiritual de todos os acontecimentos. Então, com a Houndstang, usando a Houndstang, a gente passa a ser capaz de enxergar, para além desses dados divulgados, que são partes apenas de um todo do que está acontecendo. Então, ela nos ajuda a enxergar o todo da situação. E, inclusive, incluindo aqui a beleza oculta nisso que parece tão sombrio. Uma outra flor dessa ponta da estrela é a gentian, dos florais de Bach. Então, essas informações todas desencontradas, elas geram incerteza. Será que a gente vai ser mesmo capaz de superar essa pandemia? Será que algum dia a gente vai ser capaz? E é um floral, a gentian, um floral para quando a adversidade parece maior do que a nossa capacidade de superar e de continuar. Então, com a gentian, a gente tem acesso a essas elevadas qualidades da alma, da perseverança, da autoconfiança e a fé necessária para a gente seguir em frente. E aqui a gente tem ainda, nessa ponta da estrela, Red Chestnut, dos florais de Bach. Medo obsessivo, preocupação obsessiva, gerando então muita ansiedade, são os temas desse floral. E aí a gente, tomando o Red Chestnut, a gente aprende que cuidar é melhor do que se preocupar. Entregar, irradiando então pensamentos amorosos, calmos, é também uma forma de cuidar. E aqui a gente aprende o poder da visualização positiva com a Red Chestnut. E o centro da nossa estrela não poderia ser outra senão uma rosa. A California Wild Rose foi a escolhida. E aqui é quando o entusiasmo vence o medo. Quando a alegria por estar na vida é maior do que a nossa chateação pelas tarefas domésticas, infindáveis nos dias de hoje, né, de quarentena. Mas muito para além disso, a California Wild Rose é um floral para acender a chama do coração, despertando então o desejo de servir, de participar da vida e se envolvendo. O que você puder, rezando, meditando, que é o que nós vamos fazer hoje, enviando doações, às vezes para algumas pessoas isso é possível, cuidando. Então aqui está a estrela, ela está escrita em inglês em cima, Hope Star Combination, porque o ano passado eu levei esse slide para apresentar na Califórnia, lá para o Richard Katz e a Patrícia Camins, que eles me pediram. Mas aqui vocês podem ter de novo a visão da estrela completa. Bom, e agora a gente vai fazer a nossa meditação. Eu trouxe essa figura linda desse anjo da esperança para nos abençoar nessa meditação. E eu vou virar o computador agora, porque agora eu quero que a nossa tela mostre a vasilha com a água e os florais. E eu vou então virar o meu computador.
poder fazer a nossa meditação juntos. Então, eu vou parar o compartilhamento da tela. A gente volta para cá. E aí eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa nessa meditação. Eu vou trazer aqui meu computador para uma outra parte da sala. E vou mostrar que eu já deixei arrumado aqui. Tá todo mundo vendo? E aí, em vez de vocês me verem, vocês vão ver aqui a minha vasilha. Eu já pinguei os florais, mas a gente, então, para fazer essa meditação, a gente precisa ter uma pequena tigela de vidro ou cristal, se você tiver, com água. Eu uso água mineral, porque eu gosto de usar sempre uma água boa, mesmo que não seja para beber. E aqui eu escolhi essa fórmula da esperança. Eu não tenho ela preparada, às vezes eu até manipulo, junto todos esses florais e manipulo num vidro de dosagem, com água e um pouco de conhaque. Mas aqui eu não tinha o floral já preparado, eu pus todas as flores, os vidrinhos. E eu já pinguei as gotas, e só deixei 2 para a gente pingar agora. Ai, o Bibo tá aqui fechando uma só foi bom. Fechando uma folha da minha janela para vocês poderem enxergar melhor. Então eu vou pingar uma gota da California Wild Rose, que eu ainda não tinha pingado, e uma gota da Red Chestnut, que eu ainda não tinha pingado, e assim a gente fecha o circuito dessa fórmula. Há uns anos atrás, eu já faço essa meditação há muitos anos, e no começo a gente escolhia, em grupo aqui na Essências Florais, a gente escolhia as essências aleatoriamente, pingava na vasilha e aí fazia a meditação de irradiar os florais à distância. Agora, mais recentemente, eu recebi a orientação de que fica mais fácil de que as bênçãos sejam enviadas, as bênçãos de cura dos florais sejam enviadas à distância, quando a gente utiliza uma fórmula que tenha uma sinergia única, né? Então, se vocês não quiserem fazer com a Estrela da Esperança, vocês podem escolher uma outra fórmula. O Balancer é muito bom para isso, o Balancer das Pacific Essences. O Guardian das Essências do Alasca pode ser muito bom para isso, né? Ou alguma outra fórmula que vocês gostem, conheçam. Mas a Estrela da Esperança acho que vai ser uma bênção realmente, levando essa mensagem, essa cura da esperança para as pessoas. Então, a gente pinga as gotas de cada floral que compõe a fórmula nessa água. Eu pinguei uma gota só de cada floral. Se você tiver a fórmula que você vai usar já manipulada, você pode pingar mais gotas, talvez, né? E aí você pode deixar a sua intuição dizer quantas gotas você vai pingar. Deixa eu ver que eu tenho algumas anotações aqui. Então aí, não tudo que eu precisava dizer eu já disse, e eu vou convidar vocês então para focalizarem junto comigo aqui agora, e eu vou guiar a nossa meditação. E vou deixar a imagem aqui da vasilha com os vidrinhos. Então vocês podem talvez fechar os seus olhos, se acomodar aí aonde vocês estão. Respirando profundamente. Chegando um pouco mais aqui. Quem ainda está com o microfone ligado, por favor, desliga o seu microfone. Embaixo à esquerda da sua tela. É só você clicar nele que ele fecha, para que a gente possa fazer a nossa meditação.
Então vamos respirar profundamente para chegar um pouco mais aqui. E juntos nós vamos invocar as forças dos 4 elementos da natureza. Eu chamo o espírito da água. Eu chamo o espírito do fogo. Eu chamo o espírito da terra. Eu chamo o espírito do ar. E eu chamo Pan, o rei dos elementais. E nós vamos agora chamar também todos os anjos que quiserem vir participar desse momento sagrado. E agora, através da intenção profunda do seu coração, você peça para que as bênçãos dos florais que nós pingamos nessa pequena vasilha irradiem para todos os atingidos pela pandemia do coronavírus, em todas as partes do mundo, tanto os doentes, tantos hospitalizados, como aqueles que estão doentes em casa, as equipes de saúde, todos os que por sua área de atuação precisam ainda sair para trabalhar, e também aqueles que estão injuriados por ter que ficar em casa, os que estão ansiosos ou muito preocupados, estressados com a questão financeira, aqueles que estão aterrorizados com muito medo de adoecer. Vamos incluir aqui também os cientistas envolvidos na busca dos remédios, da vacina. Que essas bênçãos cheguem para eles também. Assim como os governantes por todo o mundo, que têm essa pesada tarefa de tomar decisões que afetam a muitos. Imagine que essas mesmas bênçãos chegam também agora para todos os coronavírus, todos os vírus espalhados pelo planeta. E imagine que ao serem tocados pelas flores, eles se dissolvem e voltam a ser luz. Vamos pedindo agora que as bênçãos dessas flores continuem irradiando, viajando, levando a cura, a restauração, a proteção e a evolução para todos, em todo o planeta. Imagine que as bênçãos de cura dos florais que estão irradiando por todo o planeta sejam agora absorvidas pela Mãe Terra. E à medida que elas adentram o corpo de luz da Mãe Terra, elas vão dissolvendo as dores da Terra. E quando elas atingem o coração da Terra, a Mãe Terra, plena de generosidade, irradia de volta essas bênçãos das flores para a superfície. Em todos os recantos do mundo, inclusive para você, para mim, para minha família, para a sua família, para todos os lugares. Imagine que a Terra devolve essas bênçãos para todos os cantos do planeta. Abençoe tudo isso e agradeça a todos os seres, aos elementos, aos elementais, a todos os anjos, a todas as flores, a todas as forças de amor e de luz envolvidas nesse processo. E vamos respirando profundamente mais uma vez. Abrindo os nossos olhos.
Eu vou trazer o computador aqui de volta para minha mesa. Tudo bem? Todo mundo bem? Gratidão. Gratidão por a gente ter compartilhado esse momento, foi muito forte. Ontem, quando eu preparei a meditação, eu já senti a força e o poder que teria esse momento. Muito obrigada por a gente fazer isso junto. E eu sugiro que vocês façam nas suas casas, né? Que vocês escolham as suas fórmulas, pode ser a estrela da esperança, pode ser uma outra fórmula, que vocês façam esse trabalho nas suas casas, o trabalho de cuidar, se envolver, como nos ensinam esses florais. Eu que agradeço, estou agora lendo aqui aquilo que vocês estão me dizendo. Se alguém precisar perguntar alguma coisa, algum pedacinho que não tenha compreendido sobre a meditação ou sobre os florais. Olha, Sara, você está dizendo que você estava anotando, mas que cortou por causa das pessoas que não tinham cortado seus microfones. Mas não tem importância, porque eu vou pôr essa nossa live lá no YouTube. E hoje de tarde mesmo eu já coloco, porque eu acho que vai ser bom para outras pessoas também aprenderem sobre essa meditação e tudo. Eu agradeço muito e se vocês não tiverem nada mais para perguntar, a gente vai fechando, a gente já está aqui há 40 minutos. Pois é, alguém está me dizendo aqui que eu consigo, a Mariana, querida, que eu consigo desligar o microfone de todo mundo. É que, na verdade, Mari, eu não coloquei eu não fiz assim para as pessoas, quando eu montei essa reunião, agendei, eu não fiz para as pessoas já entrarem com o microfone desligado, porque eu gosto que a gente possa dar um oi. Mas aí, se eu for ficar indo de um em um para eu desligar, a gente vai demorar e vai atrasar, né? Mas tudo bem, não chegou a atrapalhar muito, né? Mas eu agradeço muito e a gente podia abrir os microfones para dar um tchau, assim? O que vocês acham? Todo mundo abre seu microfone? Tchau! Tchau, queridos! Te adorei! Tchau! Gratidão! Tchau! Obrigada! Ai, coisa boa! Tchau! Melhor parte! Tchau! Obrigada! Tchau! 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 Em breve! Tchau, Janaína! Querida! Tudo bom? Tem que encerrar, tá bom, gente? Beijo no coração de cada um. Que legal! Tchau, gente. Tchau! Até mais. Oi, Que Vivi. legal!